Eu sou Adriana Carranca, eu estou aqui hoje com a Ariane Carraro. Ela é jornalista há mais de 20 anos, nós trabalhamos juntas no Estadão por bastante tempo. A Ariane tem se especializado no universo feminino, materno e infantil, especialmente na literatura infantil. Ela coordena hoje o blog da Companhia das Letrinhas, de onde nós estamos agora. Ela é consultora em marketing digital do Núcleo Infantil da Companhia das Letras, foi editora-chefe da revista Crescer, que é um marco, né, na ajuda às mães, né, na maternidade, e foi editora do Estadinho também, que também foi um caderno muito bacana, que depois, infelizmente, acabou, que deveria ser retomado, porque realmente falava às crianças e eu acompanhei, era muito interessante. Ela tem pós-graduação em jornalismo literário pela ABJL, mestrado em Estética e História da Arte pelo MAC USP, com a pesquisa A Era do Tablet, os livros digitais infantis, e fez doutorado em estudos de gênero na Universidade de Lisboa. É coautora dos livros lindos, extraordinárias, Mulheres que Revolucionaram o Brasil, muito importante, e Valentes, Histórias de Pessoas Refugiadas no Brasil. Os 2 livros foram finalistas do Prêmio Jabuti. Gente, bom, tudo bem? Eu sou a Ariane Carraro, eu tô aqui com a Adriana, como já falamos, trabalhamos juntas. É um prazer estar aqui com a Adriana, falando dos livros da Adriana que são só sucesso. Mas vamos lá, Adriana Carranca é escritora e jornalista, especializada na cobertura de conflitos, crises humanitárias e direitos humanos, com um olhar especial sobre a condição das mulheres. É autora de Malala, a Menina que Queria Ir para a Escola, da Companhia das Letrinhas, que é um sucesso, que é um livro que deveria estar na biblioteca de todo mundo. E agora do recente Entre Sonhos e Dragões, também pela Companhia das Letrinhas, que conta a história real de 3 meninas afegãs. O livro Malala foi duplamente premiado pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, a FNLIJ, em 2016, nas categorias Escritora Revelação e Melhor Livro Informativo. E foi finalista do Prêmio Jabuti, que ela ganhou com a versão digital de Entre Sonhos e Dragões, como parte da série Leia para uma Criança. Muito bem. Então nós vamos fazer essa conversa que a gente não sabe quem vai entrevistar quem, porque 2 jornalistas conversando. Mas eu quero começar perguntando para você, Ariane, a diferença entre refúgio e imigração. Refugiado e imigrante, porque é uma coisa que realmente muitas pessoas confundem e que tem a ver também com a legislação, né, de refugiados e de imigrantes. Então, que você falasse um pouco sobre isso, e asilado político também, né? Como é que é a diferença de asilo, imigração e refugiado? Existe realmente muita confusão, né, nos termos. Acho que até quando o livro começou a ser pensado, a gente tinha a ideia de falar só sobre refugiados. E daí quando a gente vai para campo para entender como trabalhar, a gente entendeu que existia essa confusão entre as pessoas, porque acham que todos os imigrantes, que há muitos refugiados, que qualquer imigrante de um país mais pobre ou em guerra ou em conflito vai ser um refugiado, e não necessariamente é isso. O que diferencia principalmente o refúgio da imigração? O refúgio ele precisa ter uma questão de perseguição, de risco iminente, né, à vida daquela pessoa, ela é risco de morte, pode ser uma perseguição por motivos políticos, por orientação sexual, por ativismo, por uma série de questões, mas podem ser guerras também. Então você tem refúgio de várias formas. Gênero, perseguição de gênero, tudo. Exato. E a questão é que o refúgio ele não pegava tem uma outra categoria ali também, que é por onde vieram, né, a forma como vieram os haitianos, muitos haitianos para o Brasil, que é o visto humanitário, porque era uma catástrofe, né, natural. O refúgio ele é estabelecido, na verdade, na Convenção de Genebra de 1951. Por que ele é criado? Ele é criado logo depois da Segunda Guerra Mundial, porque existiam pessoas por todo o mundo e precisavam regularizar a sua situação, né? Europeus que haviam saído do continente. Então se cria em 51 esse mecanismo
para regularizar a situação documental das pessoas. Em 67, o protocolo é atualizado porque entende-se, a primeira lei ela tinha um período, ela se limitava geograficamente à Europa, e ela tinha um período ali só também para as pessoas que tinham sido deslocadas das suas casas na época por conta da Segunda Guerra. Então, o protocolo de 67 ela atualiza isso mundialmente, tira esse marco temporal, ele estende, e ele tira também o marco geográfico. Não poderiam ser pessoas de outros continentes que não só o europeu. Em 84 a gente tem uma convenção, acho que se chama convenção, se não estou enganada, de Cartagena, que aí tem um foco maior na América Latina. O Brasil, ele a Declaração de Cartagena. O Brasil, ele assina o protocolo de 67 em 1972, mas ele só chama pessoas da Europa. Né, só deixa ainda, ele não tira aquela obrigação, ele não abre como o protocolo já tinha aberto para outros continentes. E só falando, já que eu estou aproveitando um período histórico, já vou aqui emendar. Em 77, em 76 a gente tem os primeiros refugiados que ainda não eram, a gente não aceitava refugiado, na verdade, a gente reassentava, a gente não tinha uma política, né, exata, a gente pegava as pessoas e reassentava, mandava para outros lugares. Então, muitos chilenos vieram para cá, nessa época, entre outros latino-americanos, e acabaram sendo reassentados em outros países. Em 77, a ONU, a agência da ONU para refugiados abre um escritório aqui. Então, começa a atuar de forma mais intensiva, pensando nos refugiados. Mas os primeiros refugiados mesmo que fugiram de perseguição, eles vêm em 79 e são vietnamitas. Depois a gente Olha, que interessante. O Brasil também foi o primeiro país que recebeu os palestinos, né? Mas acho que antes ainda da Declaração de Cartagena, se não estou enganada, porque acho que foi talvez da guerra com os libaneses ou antes ainda disso. A gente tem, que aí é uma situação de refúgio, aí a gente tem também a imigração para o Brasil, né, que vem de várias partes do mundo, né? Você tem aí mais recentemente o que você falou do visto humanitário, que foram os afegãos que vieram depois que o Talibã retomou o poder em 2021, e tem uma outra, tem também os expatriados, que é uma outra, né, classificação, aquelas pessoas que vêm trabalhar, que já são enviadas pela empresa, e tem os deslocados, que eu me lembrei que também se faz uma confusão muito grande entre imigrantes, refugiados e deslocados. Os deslocados são aqueles que são tirados, né, à força, obrigados a sair de suas casas, mas permanecem no país. Então, quando eu tive na Síria, você tinha uma situação muito grave, eu lembro da Síria porque a quantidade, né, de pessoas que teve que se deslocar, então parte disso foi para fora do país, 4 milhões, 5 milhões, mas você tinha dentro do país também um contingente tão grande quanto de deslocados que viviam em barracas nas poucas áreas que ainda eram pacíficas, né? Ainda era possível viver, e muitas vezes iam migrando de um lado para o outro dentro do território, porque a guerra ela também se movimentava, né? Até decidirem de fato sair. Muitas vezes eles se tornam deslocados primeiro, né? Sim, e depois. Afeganistão também a gente teve essa migração, esse refúgio, né? Nas várias guerras em que eles se tornam refugiados nos países vizinhos, Irã, principalmente Paquistão, mas voltam depois para o Afeganistão, já não encontram as suas casas e se tornam deslocados no próprio país porque saíram fugidos, né? E quando voltam já não encontram nada, ou suas casas destruídas ou ocupadas, né? Então você tem, muito complexo, né? É muito termo, né? A gente tem deslocado, na verdade a gente tem deslocados internos, né? Deslocados à força. A gente tem, no Brasil tinha pelo menos mais de 7 milhões de deslocados. Por quê? Barragens, construção de barragens, grandes deslizamentos de terra, isso eu tô falando também antes
de Brumadinho, antes de colocar essas coisas, essas grandes tragédias na conta. A gente tem, então aqui também não é uma realidade também tão distante, né? Numa guerra, mas são outros fatores. E a migração, na verdade, ela acontece por uma série de questões, são sonhos, mas muitas vezes são, eu brinco assim, às vezes não é muito diferente de ser um refugiado. O refugiado tem ali uma documentação especial, né? Ele tem um status especial jurídico, mas o migrante, às vezes, ele também está fugindo de uma situação de fome, uma situação de miséria, uma situação de procurar uma vida melhor. Então, às vezes ele está, aos olhos, ele parece realmente estar, às vezes, quase nas mesmas condições, né? Ele também, muitas vezes, foge da sua situação. Às vezes é uma escolha, às vezes é uma escolha muito forçada também, né? Sim, como acontece com a imigração da América Central, por exemplo, que a gente trata como imigração, imigrantes econômicos, mas, na verdade, eles estão também muitos, ou a maioria, fugindo de conflitos internos nesses países, causados principalmente pelo tráfico de drogas. Então é um outro tipo, né? A gente não classifica como guerra, mas também é um tipo de violência, como a gente também tem aqui no Brasil, né? A violência urbana. Então, acho que o denominador comum de tudo isso, Ariane, é que as pessoas sempre buscam uma vida melhor, né? Se elas puderem voltar para o seu país, se esse país oferece a elas uma vida boa, a maioria das pessoas que eu conheci, que estão fora dos seus países, elas querem voltar, mas elas não podem voltar, seja em situação de imigração, ou porque há questões econômicas, ou por questões de guerra, de tragédias naturais, etc., elas acabam não tendo essa possibilidade e vão... são pessoas que têm também em comum o desejo de mudar, de reconstruir a sua vida. É o que eu falo, que é um desejo tão natural, né, tão intrínseco, é um direito tão básico, né, do humano, se a gente pegar a Declaração dos Direitos Humanos. Reconstruir a vida, é só o que elas querem, né? E assim, a gente esbarra nisso em tanta fake news, em tanta coisa, e no fim das contas o que a pessoa quer é só uma oportunidade de recomeçar. É tão difícil recomeçar do zero, né? Em qualquer situação, que muitas vezes não é uma escolha, de fato, às vezes a vida te empurrou para isso, né? Exatamente. Bom, Adriana, a gente sabe que entre os refugiados, né, os mais de 27 milhões, esse número só aumenta, já mudou muito desde que o Valentes foi publicado, metade é público infantil, são crianças e jovens, né? Então a gente tem entre esses deslocados muitas crianças e jovens. E você lançou Entre Sonhos e Dragões, que é um livro que conta a história real de 3 meninas afegãs, mas para crianças, para crianças e jovens leitores e de uma forma literária. Eu queria entender o porquê que você decidiu contar essa história dessa forma e para esse público. Bom, eu acho que a literatura infantil, ela toca, né, no coração das crianças e ela permite às crianças conhecer universos que muitas vezes não fazem parte da sua vida real, né? Embora isso esteja mudando muito. Então hoje a gente tem uma realidade em que as crianças viajam mais, as crianças têm mais contato com pessoas que vêm de fora, imigrantes, refugiados, expatriados, né? O mundo se desloca mais, embora a humanidade se desloque desde que é humanidade. É natural da raça humana se deslocar sempre, sejam no início as tribos nômades que iam buscar, né, o seu alimento, ou estavam se deslocando pelo frio ou pelo que fosse, mas é muito natural da gente fazer isso. Hoje, com a tecnologia, né, que encurtou as distâncias, as crianças têm muito mais contato, tanto pela internet, quanto na sua escola ou nos espaços em que elas frequentam. Então, eu queria muito mostrar para elas, né, quem são essas pessoas, né, quem são, que elas se relacionassem de alguma forma, né, com essas personagens, que são meninas que queriam simplesmente, como a Malala também, né, a Malala, a menina que queria ir para a escola, que aí já é mais um título bem óbvio, e é isso mesmo, a Malala era uma menina que queria ir para a escola e que também teve que se refugiar de uma forma diferente. Ela não tem o status de refugiado, porque ela, no momento em que ela sofre
aquela violência, aquele atentado, os países abrem as portas e a convidam, né, para que ela depois escolheu viver na Inglaterra, mas na verdade ela estava fugindo de uma violência, né, de uma perseguição, né? Ela começou ali. Agora a Malala, ela se tornou uma menina, a pessoa que ela é hoje, uma Nobel da Paz, porque lá atrás, quando ninguém estava olhando, quando não havia holofotes sobre ela, quando ninguém a conhecia, ela lutou pelo direito que era dela de estudar. E ela conheceu esse direito, ela sabe desse direito através dos livros. Então a Malala, quando ela migra, quando ela vai para a Inglaterra, e quando ela se torna Nobel da Paz, ela não tinha nunca saído do Vale do Swat, que é uma região absolutamente isolada no alto das montanhas, numa fronteira em conflito, com foco também da ascensão do terrorismo, né, que a gente viu mais recentemente, e ela nunca tinha saído de lá, mas ela havia viajado, vamos dizer assim, através dos livros. Então, o mesmo eu queria trazer para as crianças. O Malala é para crianças um pouco mais velhas, e eu queria agora conversar com as crianças mais novas para que elas já começassem a entender isso, né? A entender que as meninas, elas têm sonhos e elas há muito mais do que nos une do que nos aparta, né? Isso, a minha trajetória também na cobertura internacional vem disso, né? No momento eu estava fazendo mestrado em Londres, e uma amiga egípcia me convida para ir com ela nas férias de primavera para o Egito, para ajudá-la a escolher um marido, porque tinha os pretendentes que os pais dela já tinham reservado. E ela era uma menina independente, que morava em Londres, estava cursando mestrado em economia, e nós fomos, uma judia e canadense, que era a Gillian, que era judia canadense, a Geraldine, que era protestante filipina, eu que não tenho religião, a gente vive nesse caldeirão, né, do Brasil, para ajudar a escolher. E ali naquele espaço privado do quarto, quando a gente voltava dos passeios e tal, e conversava ali, eu percebi que não havia muros entre nós, né? Não havia conflitos, não havia diferenças, nós éramos só 4 meninas conversando ali, como meninas e meninos conversam no mundo inteiro. Então essa é um pouco a ideia de trazer também a história da Shamsia, da Sadaf e da Mina, que foram meninas que eu conheci no Afeganistão, e eu as conheci numa situação em que a gente não sabia o que ia acontecer, né? Elas eram simplesmente meninas que estavam ali agarrando as oportunidades que eram apresentadas a elas, né? Depois da ocupação americana, que permitiu a elas voltar à escola. Então, quando eu conheci a Shamsia, ela tinha acabado de fazer um curso de grafite, ela já fazia desenhos e pintura, ela estava fazendo a primeira exposição dela. Quando eu conheci a Sadaf, ela tinha acabado de voltar do primeiro campeonato que a família dela deixou que ela viajasse, o primeiro campeonato de boxe feminino, representando as afegãs. E havia também uma coisa curiosa sobre ela, que ela elas escolheram ela e as irmãs foram as primeiras a ingressarem nessa equipe de boxe feminino, que foi criada por um afegão, um homem que havia lutado na época dos soviéticos, havia representado o Afeganistão fora, e teve essa ideia de dar essa oportunidade às meninas, e ela e as irmãs foram as primeiras, né? E elas escolheram treinar no estádio onde antes os talibãs julgavam as mulheres, né? Dentro daquela coisa draconiana. Então era uma luta pacífica, mas muito simbólica. Até hoje me arrepia, né? Elas decidirem fazer boxe ali, lutar boxe ali. E a Mina, que é a mais novinha, ela tinha 15 anos quando ela atravessou a fronteira em 2021, ela estava no Afeganistão ainda quando o Talibã voltou ao país. Eu conversei com ela, ela estava presa em casa, e nós tínhamos falado uma semana antes que ela tinha ganho uma bolsa para ir para os Estados Unidos estudar, e estava desesperada porque achava que não ia conseguir sair do país. Ela eu conheci bem novinha, criança ainda, na escola de música, que também foi uma escola de música
criada por um afegão. Então, por que eu ressalto isso? Os imigrantes e os refugiados, muitas vezes, eles saem do país, eles lutam muito para fazer as suas vidas, construir uma vida nova, e isso eu vi muito no Afeganistão. O momento em que os Estados Unidos entram e que existe uma possibilidade de reconstrução, eles voltam ao país para dar a sua contribuição e ajudar a reconstruir o seu país. Foi uma coisa muito bonita que eu vi. Todas essas iniciativas que estão no Entre Sonhos e Dragões, elas são de afegãos que já foram refugiados e voltaram ao país, né, se fizeram nesses países, né, voltaram ao Afeganistão para dar oportunidade para os jovens desses países. Então, o imigrante, a pessoa, quando ela se desloca, ela traz benefícios tanto para o país que a recebe, como depois o que ela dá como devolução para o seu país. E o que é curioso é que geralmente a devolução vem na forma da educação, né? Na construção de uma sociedade, mas oferecendo educação, oferecendo atividades dentro desse contexto educativo, né? Que é o caso das meninas, foi o caso da Malala, né? Sim. A educação, ela é o começo e o meio e atravessa toda a vida dela. Para mim, ela é a linha que é o denominador, é o que faz com que talvez a maior ferramenta de igualdade seja a educação, porque não importa qual é a sua origem, onde você nasceu, se você tem a oportunidade do conhecimento, você é capaz de circular, de conversar, né, com todas as pessoas. A própria Malala fala isso. Por que eu estou aqui? Quando eu encontrei a primeira vez com ela, era nos Estados Unidos, ela estava lá para falar com então, o presidente Barack Obama, ela falou, por que eu estou aqui? Porque eu li nos livros, né? Porque ela nunca tinha saído da sua cidade antes. E uma outra coisa que acho que também me fez escrever esse livro, Entre Sonhos e Dragões, especificamente, foi porque no Brasil também houve uma grande discussão recentemente sobre nacionalismo, patriotismo, né? E isso eu senti muito forte nas meninas e eu queria muito passar isso para as crianças brasileiras. O que é uma nação, né? O que é você deixar para trás a sua nação ou se deslocar, o que você está deixando para trás e o que você leva consigo. E o que eu aprendi com elas é que uma nação, ela não é um espaço territorial. Uma nação é um conjunto de culturas, né, de costumes, a história, a ancestralidade, que une povos e que isso eles podem trazer dentro delas, né? Então hoje eu falo que o Afeganistão sobrevive na Shamsia, na Sadaf e na Mina, não no que ficou para trás, porque o que ficou para trás são pessoas que estão destruindo o Afeganistão, que não têm nenhum apreço pela história riquíssima do país, que é um dos berços da civilização, né? Era um lugar de passagem onde as mais antigas civilizações atravessaram e deixaram ali sua herança. E elas recuperam essa herança, né? Elas aprendem sobre essa história, elas tomam posse dessa herança e aí elas são obrigadas a se refugiar, mas elas trazem com elas essa herança, essa história, esse conhecimento, que isso ninguém tira da gente. Né? E como é legal quando você pode conviver com isso, né, e ter essa troca. Exatamente. E até porque quando a gente estuda história, né, a geopolítica, a gente descobre o quanto isso muda, né, o quanto o conceito de nação ele vai alargando e reduzindo ao longo dos tempos, né, não é uma invenção de sempre, isso foi sempre mudando, então é para além dessas fronteiras, né? No fim das contas é isso, é esse apanhado, essa bagagem toda que elas levam de cultura, enfim, e que é muito bom que a gente possa conviver. Eu ia até perguntar uma coisa sobre educação na questão, na conversa, que acho que é muito forte na história das três meninas, essa possibilidade de terem sido educadas, de poderem sonhar com isso. A gente tem, e até eu falo isso no Valentes, a gente tinha, por exemplo, de 2008 a 2016, um aumento no número de estudantes estrangeiros no Brasil de 112%. Não é muito, foi de 34 para 73 mil, mas isso já é muito representativo porque, né, tinha muito pouquinho, está aumentando, e a maioria desses estudantes vai para a escola pública, né, 64% para a escola pública. E que enfrenta na escola todas essas questões depois desses discursos de
patrióticos ou ultranacionalistas e que vai enfrentar xenofobia, que vai enfrentar bullying. Eu queria que você propor aqui para você, para a gente pensar um pouco o que a escola, né, tendo em vista o que você viu das meninas, o que a escola, a educação pode fazer e o que a gente, enquanto Brasil, enquanto estudantes, enquanto professores, talvez podemos fazer para receber melhor, para trocar mais com essas pessoas e talvez para reduzir essas questões também, né, da xenofobia, do bullying. Ariane, muito interessante você ter me perguntado isso, porque eu tenho mergulhado também no tema da questão do movimento negro aqui no Brasil. E a gente percebe a mesma coisa nas escolas, né? Primeiro, assim, que é absolutamente inacreditável, revoltante, como as escolas ainda, as escolas privadas principalmente, têm majoritariamente, né, alunos brancos e principalmente professores brancos, né, que isso não se justifica mais. E além disso, quando você vê essas escolas, e eu estou falando sobre isso porque eu recentemente, essa semana mesmo, estava falando com pessoas desse movimento de educação antirracista nas escolas, que também é um assunto que me interessa muito. A gente percebe que todo o discurso, assim como no caso dos refugiados, ele é de ajuda, né? Ah, então eu vou, a gente precisa lutar por justiça, então vamos fazer uma educação antirracista e vamos trazer mais alunos ou mais professores negros, né? Ah, e vamos abrir vagas para imigrantes refugiados. E o que eu acho que as pessoas perdem nesse discurso é que não é ajuda, é riqueza, né? É riqueza de conhecimento. Quando você tem uma escola mais diversa, em termos de raça ou da construção de raça que se fez, né? Que os brancos criaram, que na verdade ela não existe, mas que foi criado. Quando você tem pessoas de outras línguas, de outras religiões, de outros contextos, que vêm com essa história, né, de outros países, né, de áreas rurais, de áreas urbanas, né, de famílias diversas, né, você tem uma riqueza que eu acho que as pessoas ainda não entenderam o que é essa riqueza, né, como ela é importante para a formação das crianças, para a formação humana, né, para a formação dos indivíduos, né, para o nosso desenvolvimento, né. Então, todos os lugares por onde eu passei, a riqueza realmente estava no contato com essas pessoas, no que eu aprendi com essas pessoas e na escola também. Então você ter isso na escola, você trazer professores também, imigrantes, indígenas, negros, né, refugiados, você ganha em conhecimento, né, você ganha em ponto de vista, em perspectiva de mundo, em perspectiva sobre o ensino também, em pessoas mais preparadas, uma escola mais preparada para lidar com as diversas questões que as crianças vão trazer e que estão trazendo cada vez mais, porque, justamente como a gente já falou, o mundo está se movimentando mais, as distâncias estão mais curtas e elas também têm muito mais contato com outras culturas, né? Por meio da internet, né? Do meio digital. Então você tem as escolas, eu acho que elas não se deram conta disso, né? E que elas não se atualizaram, né? No sentido de trazer essa riqueza para dentro de casa. E aí, para dentro da escola. E aí é que eu acho que os livros têm uma função, porque claro que isso não se dá da noite para o dia, mas a gente consegue, talvez com os livros, né? Acho que é essa a nossa intenção. E aí eu queria ouvir de você também qual foi a sua intenção ao escrever o Valentes para esse público juvenil, né? O Valentes, ele veio numa esteira do que a gente chama de livros sobre direitos humanos. Na verdade, o primeiro livro que eu e a Duda Porto fizemos foi Extraordinárias Mulheres que Revolucionaram o Brasil e que falava de histórias de mulheres. Era um incômodo nosso ter crescido sem referências, principalmente referências brasileiras, mulheres, né, em que a gente pudesse inspirar.
E a gente já tinha um trabalho com essa geração, né? Eu fui editora do Estadinho, depois fui para a revista Crescer também, eu fiquei ali nesse universo materno-infantil, então eu já tinha um olhar muito para essas crianças, e o Estadinho era ótimo porque ele dava... né, ele falava com a criança, então isso era perfeito. E aí, quando a gente fez esse primeiro livro, a gente entendeu ali, né, a perspectiva do gênero, apagamento histórico das mulheres. E entendeu a potência, já sabia disso, mas acho que você entende a potência de um livro na sensibilização, na escrita de uma história mais diversa, né? Na fuga dessa historiografia oficial, que é só uma versão escrita por um grupo de pessoas. Então a gente precisa de muitas narrativas. É o que a gente sempre fala. Descolonizar a literatura também. Exatamente. A gente precisa de um olhar menos eurocentrado, de narrativas menos... A gente está na América Latina, a gente precisa contar a nossa história, a história das pessoas que estão aqui. Isso inclui todas as pessoas que chegam aqui, né? E contar, de fato, essa história de vários ângulos, e tem muitas narrativas. A gente sempre fazia esse convite. Olha, isso é um convite. É um convite para descobrir histórias. Daqui, olha, a gente começou com X mulheres, uma lista de 20 virou 300 e a gente teve que reduzir porque senão não ia ter fim. O Valentes, ele veio um pouco nesse sentido da sensibilização, foi uma conversa também com a editora, que precisava de um instrumento também para usar, era uma demanda das escolas falar sobre refúgio. A gente já vinha falando sobre direitos humanos e numa conversa com a editora a gente entendeu ali que um livro que seguisse mais ou menos esse perfil de histórias de vida seria um livro muito bacana para apresentar, mas com refugiados. Então começa assim. E a ideia era realmente sensibilizar para a questão. Sensibilizar como? Primeiro, mostrando quem são essas pessoas, né? Eu acho que a gente vai chegar um dia em que essas pessoas vão estar escrevendo as próprias histórias e isso vai ser o fantástico, né? Mas como jornalista também, esse é o nosso ofício, trazer histórias, né? Enfim. E acho que a ideia era isso, era mostrar quem são essas pessoas, porque elas não são diferentes de mim, de você, elas têm questões que nos atravessam transversalmente, elas lidam com racismo, elas lidam com preconceito de gênero, elas lidam com discriminação de vários níveis, elas lidam com dificuldades como as nossas, né, dificuldade para conseguir emprego, dificuldade, enfim, para tudo. Então, acho que a ideia era um pouco mostrar a cara dessas pessoas, mas a sensibilização também, porque ele era para ser um livro de histórias, né? A princípio, como é basicamente o Extraordinárias, mas a gente decidiu, e aí foi uma proposta até ousada, porque o livro cresceu muito, né? E a gente sabe o quanto é difícil crescer um livro e tal, mas a editora foi incrível nesse sentido, foi super parceira, que era trazer infográficos. A gente falou assim, não faz sentido a gente trazer só as pessoas se a gente não explicar minimamente qual é o contexto que essa pessoa vivia, porque não é um contexto muito diferente do que a gente pode viver em alguns casos. Você se enxerga em muitos contextos ali, sabe? Então, a ideia a gente trouxe um pouco da história, um recorte histórico, né, para mostrar ali o que poderia ter levado fatores, né, que possam explicar o porquê essa pessoa teve que sair. Né? Ela não veio pra cá pra roubar o emprego de ninguém, pra nada. Você pode ser uma pessoa nessa situação. E eu lembro muito de uma frase da Dragica. A Dragica, ela morou no que era a Iugoslávia, né? E ela veio pro Brasil em 1992. E ela falava isso, mas outras pessoas também falavam assim, jamais poderia imaginar que uma pessoa da classe média alta um dia ia arrumar minhas malas às pressas, vender tudo que eu tinha preço de banana e sair correndo, fugindo para um país que ela não conhecia absolutamente nada. Então a ideia era um pouco sensibilizar, era mostrar um pouco o rosto, né? Quem são essas pessoas, o que elas fazem, o que elas sonham, mas principalmente para uma... não explorando a tragédia, mas tentando mostrar num ponto de vista mais otimista da superação, do quanto essas pessoas só querem construir suas vidas. E da contribuição.
e da Também. contribuição, porque é grande, não só. E a gente fala daí, né, tem sempre muito fake news, porque eles roubam nossos empregos, porque eles roubam as vagas na creche, porque não sei o quê. Mas, na verdade, os países que aceitam os refugiados, eles têm, às vezes, um acréscimo, um aumento no PIB de 1%. Exatamente. Isso falando economicamente. Se é para falar de número, então é isso, Exato. sabe? E numa perspectiva muito mais ampla, é isso, essa troca que você estava falando, da riqueza, de você entender o outro, de você olhar para o outro, para o diverso, para o diferente e construir, né, essa cultura nossa que é uma cultura diversa. Uhum. O que é uma cultura brasileira, senão um apanhado de contribuições de muitos povos, né? Enfim, então eu acho que era essa a principal intenção. A gente trouxe esse recorte aí infográfico, de uma forma mais informativa, infográfico para que fosse uma leitura tentando, né, adaptar um pouco para essa questão mais até um pouco das redes, um pouquinho menos de texto, mas também trabalhando a linguagem visual, né, no livro ali. Quantas histórias nessa edição? A gente tem histórias de 20 pessoas. Refugiadas e imigrantes, a gente não tem só refugiados, né? São 20 histórias, algumas têm histórias de um mesmo país, como é o caso, por exemplo, do Haiti. A gente tem duas pessoas do Haiti que deram depoimento. E por que o Haiti? Porque na época o Haiti tinha uma migração muito grande para cá, né, com visto humanitário, e tinha umas histórias incríveis. Os 2 meninos que vieram do Haiti vieram em busca de educação, eles queriam cursar uma faculdade, medicina, não conseguiam. Os meninos que queriam ir para a escola. Exatamente. Não é? É isso, é a mesma coisa. Assim, era o sonho desses. Um conseguiu, o Jetson conseguiu, e é incrível a história dele. O Will não conseguiu o sonho dele, mas assim, ele é um menino incrível, um homem já agora, né? Mas assim, ele veio atrás de um sonho e ele tá batalhando enormemente por isso. E são histórias lindas de superação, porque assim, a coisa que mais me marcou, né, eu chorei muito para fazer esse livro, mas muito, eu não sei se você no Afeganistão como foi, eu até quero saber, mas é muito emocionante você tomar contato com essas histórias. São histórias muito pesadas, são histórias muito de estupro, de violação de direitos humanos, as coisas mais absurdas que você pode imaginar que um ser humano vá passar, e tinha ali fome, miséria, enfim. Eu chorei muito, mas quando eu entrevistava essas pessoas, e elas me transformaram enormemente, esse livro me transformou de um jeito muito incrível, assim, porque você olhava para elas e elas tinham um sorriso no rosto, e aquela vontade de viver, sabe? A vontade de seguir em frente, de reconstruir. Elas passaram por coisas que a gente não imagina passar, mas elas estavam ali querendo uma chance só para trabalhar, para criar sua família, se possível, poder voltar e visitar os seus parentes. Alguns talvez nunca possam voltar a morar nos seus lugares, mas para uma parte isso ainda é um sonho, mas no mínimo uma saudade, uma grande saudade, né? Tem muitas coisas aqui que eu queria comentar que você, na sua fala, que são muito importantes, eu acho. Uma primeira é a questão das crianças, né? Quando você fala assim, o estadinho, né? No estadinho a gente falava com as crianças, assim como a gente tenta fazer, você com os jovens, eu com as crianças nesse livro Entre Sonhos e Dragões. A gente fala muito hoje, por exemplo, sobre o etarismo, né, que é esse preconceito, mas eu acho que existe também um preconceito muito grande contra as crianças, né, no sentido de você não dar valor para aquilo que elas falam, né, ou para essa conversa, para falar diretamente a elas. Então hoje as crianças, elas têm acesso a informações do mundo inteiro, muitas vezes de uma forma torta, porque justamente tem poucas pessoas olhando e dizendo, a gente precisa contar isso para a criança, né? E é uma linguagem diferente, mas não é uma literatura diferente. Muitas vezes me perguntam, você faz literatura infantil? Eu faço literatura, né? Eu faço literatura de não ficção, embora até no caso de Entre Sonhos e Dragões eu escolhi contar de uma forma que é como uma fábula, mas sempre baseado em histórias reais, porque eu sempre acho que as histórias reais são absolutamente mais incríveis do que as histórias que qualquer autor, né, de ficção pode conseguir criar, mas
eu sempre, como jornalista, já como repórter, eu adorava entrevistar crianças, porque elas têm uma visão que o ponto de vista delas, inclusive de uma guerra, também é importante e também nos enriquece, né? Então, falar a elas e conversar, e eu lembro de muitos, de parte de jornalistas que não dão o mesmo valor para os personagens infantis. E eu adoro conversar com crianças, porque é um ponto importante, principalmente numa guerra, onde os adultos estão no fronte e quem está cuidando do país, o país está na mão das mães e das crianças, né? Principalmente, embora, claro, também as mulheres em algumas guerras vão para o fronte. Na Síria, no Iraque, eu vi muito isso, as curdas, mas você tem, claro, questões Congo, meninos soldados, mas a maioria, né, dessas crianças, e elas têm realmente uma visão que é pura e que muitas vezes, em muitas dessas entrevistas me esclarecia, assim, me abria uma nova dimensão, né, sobre aquele conflito. Uma outra questão também me perguntam muito, escrever para criança ou escrever para adulto? Que não sou eu que digo isso, quem diz é o personagem, com quem ele quer conversar. Então, antes de escrever o livro da Malala, eu pergunto, você quer conversar com quem? Né? Então, pensando naquela menina que ninguém conhecia, com 10 anos, ela quer conversar com as meninas que têm mais ou menos essa idade, ela quer se relacionar com essa. Isso não impede uma senhora de ler esse livro, assim como não impede uma senhora de conversar com uma criança, não é? Então, acho que eu penso muito também nos livros, e acho que o seu livro é isso também. É uma oportunidade, né, dos jovens de conversar com pessoas de experiências tão diversas, né? Você falou também da questão dos refugiados serem como nós, né? E, de fato, quando a gente conhece, quando a gente viaja, os refugiados, imigrantes, né, existe infinitamente mais, né, que nos aproxima do que nos distancia, muito mais de coisas que nós somos iguais como seres humanos do que nos diferencia. Mas há também o diferente, que é essa experiência, né, que é riquíssima, né? Eu sempre falo assim, gente, não existe ninguém igual. A nossa impressão digital só é única. Uma impressão digital como a minha só eu tenho. Então, eu sou única, você, né, a pessoa que está ali ouvindo a gente, a que vem do Afeganistão. Então, a gente precisa também celebrar as diferenças e entender que as diferenças nos enriquecem, né? Porque senão nós seríamos robozinhos todos iguais, vestindo coisas iguais, falando, entendendo tudo, né? Então é na diferença que a gente aprende. E né? Cresce e constrói, né? E cresce, e constrói e nos enriquece muito, né? E o Matina Suzuki, que é aqui da Companhia das Letras, eu lembro uma vez eu conversando com ele, Matina, não sei, porque, puxa, tem tantas pessoas no Brasil sobre quem a gente... que eu gostaria de contar a história delas, né? Por que eu estou contando a história de uma menina paquistanesa? Ele falou, porque conhecer as histórias do mundo nos ajuda, amplia os nossos horizontes e nos ajuda a entender a própria realidade, porque é bom você ver uma realidade com diversos ângulos. E aí me leva a outra coisa que você falou, né? Que é a questão de como a gente... enxergamos em diferentes contextos, né, dessas pessoas talvez começarem a escrever suas próprias histórias, e isso eu acho também fenomenal, acho que já está começando, a própria Malala lançou os livros dela, e isso foi uma coisa que a própria Malala me falou, quando ela veio a primeira vez para o Brasil, ela pegou o meu livro e falou, deixa eu assinar, eu falei, mas esse é o livro que eu escrevi, ela falou, mas eu quero assinar, porque a sua visão sobre mim também me compõe como pessoa. Eu sou feita do que eu acho que eu sou, né, que está no meu livro, mas também de como as pessoas, como eu me projeto e como as pessoas me veem. Então, eu acho que nós como jornalistas, a nossa literatura, ela adiciona a literatura que é mais pessoal, que é escrita por pessoas que
viveram essas experiências. O olhar de dentro e o olhar de fora, eles se complementam, e isso foi uma coisa que eu aprendi com a Malala. Bom, o sorriso que você falou, de ver o sorriso, é incrível. Eu mesmo em situações também de guerra, ou mesmo no Haiti, eu encontrei muito mais resiliência e vontade de viver e força do que... Né? Então eu brincava sempre, você é correspondente de guerra? Não, eu sou correspondente de paz. Eu quero ir para esses países e conhecer, e saber, entender e aprender. Como é que é você se recuperar de uma coisa como essa? Como é que é você viver num país em guerra? E as pessoas têm muitos mecanismos, né, de vivência para tentar dar uma certa normalidade, né, ao seu cotidiano e continuar com as suas vidas e continuar lutando pelas coisas que nós lutamos também. Então acho que tudo isso é muito rico, né, para as escolas, e vai muito aí com o tema da nossa conversa. E Ariane, eu queria também conhecer um pouco sobre a tua experiência, né, na escrita desses 2 livros, né, na sala de aula, né? Como é que você vê a importância desses livros informativos que trazem, né, histórias e um debate qualificado, né, para a escola sobre os refugiados, imigrantes e no caso do Extraordinárias, né, sobre pessoas, histórias de mulheres e outras referências, né, que a gente muitas vezes não tem ainda no currículo escolar. O livro informativo ele é um livro que, principalmente os nossos, né, o que eu fiz com a Duda, ambos são, né, com coautoria com a Duda, eles são livros que a gente chama de híbridos, né, então ele tem aquela pegada do jornalismo, porque tem as histórias de vida, e esse tem até mais informação, ele é mais informativo, mas ele é um híbrido, né, então ele tá ali ele tem elementos literários, ele tem elementos informativos, e é um livro que às vezes eu vejo um pouco de reticência da escola em adotar, porque é sempre você tem já um currículo muito forte, né, de adoção, de como trabalhar os livros literários, né, você já sabe, e o livro informativo às vezes ele fica naquele limbo, você trabalha a informação no material didático às vezes, mas quando você vai para o literário, você foge mais, né? Como o meu é muito um limbo ali mesmo, assim, ele tá nessa coisa, ele é até difícil de classificar em alguns momentos, assim. Mas eu acho que ele traz um frescor para essas histórias e traz um frescor para esses jovens, porque ele traz essa coisa de mundo, e eu acho que ele tá nessa faixa etária mais ou menos, não que ele não possa ser lido, acho que a gente tem que falar de refúgio com todas as faixas etárias, desde pequeno, enfim, a gente está, né, cruzando com refugiados e imigrantes o tempo todo, mas eu acho que ele é importante de estar em sala de aula porque ele traz uma outra forma de enxergar um assunto, de trabalhar um assunto. Então eu acho que é um desafio para professores, mas é um bom desafio, porque é um livro que traz informações, você consegue trabalhar questões do mundo, outras questões que você tem em outras matérias dentro desse livro, de uma forma, aqui nesse livro a gente tentou trazer muito pontuado, numa linguagem mais leve também, né, para esse público, direcionada para esse público que gosta das coisas visualmente mais interessantes também, porque a identidade visual também comunica, a narrativa visual outro elemento importante da narrativa. E eu acho que esse tipo de livro é bastante importante, porque ele tá nesse limbo, ele tá nesse entre mundos, e ele traz, acho que um amadurecimento importante, sabe? Faz parte de um processo importante de amadurecimento de leitura de mundo também, que começa na infância, acho que com livros muito literários, com essa coisa do sonho, da imaginação das potências, né, desse despertar dessa coisa mais do lúdico, e que vai amadurecendo, né, então esse livro ele faz parte de um processo, eu acho que mesmo das crianças ali, jovens, de amadurecimento e de começar a entender esse mundo, com histórias de vida que, é isso que você falou, que são melhores muitas vezes que as ficcionais, ou mais irreais do que as ficcionais. Mais difíceis de acreditar, né? Exatamente, nesse caso, nesse sentido de real. Então eu acho que são livros, é um tipo de livro importante para trabalhar
com uma faixa etária, principalmente nessa faixa etária, porque ela prepara também para essa questão do ler o mundo, como, né, entender, ler as pessoas. Ele sai, ele faz essa transição do literário para o puramente informativo de um jeito gostoso, eu acho, né? E na verdade a contação de histórias, né, ela é muito parte também da raça humana, da forma de comunicação, né? E acho que a literatura, quando ela tem o aprendizado, quando ele vem através de histórias, eu falo que ele entra pelo coração e passa pelo racional, mas ele entra pelo coração e marca, né? As histórias marcam muito. Sim. Quando elas são histórias contadas com as quais as pessoas podem se relacionar. Então eu gosto muito realmente desse gênero literário, né, que você está falando aí, meio híbrido, mas é isso mesmo. Acho que é muito mais gostoso também esse aprendizado, sim, né? É uma conversa, como eu disse, eu vejo muito livro como conversa, né? E a gente precisa realmente... acho que foi um trauma meu, tanto que eu ouvi a vida inteira assim, mas você só traz notícia ruim, mas jornalista só fala de coisa ruim. E eu falava assim, bom, quer conhecer coisa boa? Vai morar na Suécia, sei lá, nos países nórdicos, né? A gente tem que falar o que é a realidade, mas dentro dessa realidade, aí meu ponto de vista também mudou. A gente tem muita história de potência, a gente, sim, tem muita história de inspiração, de superação. Né? As 4 meninas da Malala e as 3 agora são histórias incríveis. Incríveis, né? E você vê muito assim com a experiência da Malala e também dessas meninas. Acho que a pergunta universal, né, que eu sempre ouço dos alunos mas como é que a gente faz para mudar o mundo, né? Uma das cenas mais lindas que eu tive ainda falando da Malala, porque o Entre Sonhos é novo, né? Então tá chegando agora as pessoas, mas na experiência com Malala foi falar numa escola judaica só de meninos e ver aqueles meninos se solidarizarem, né? Se tocarem, ficarem curiosos sobre a história da Malala, que é uma menina muçulmana paquistanesa. Foi uma das vivências mais lindas que eu já tive, que me deu a certeza de que é isso. É assim que a gente vai conseguir transformar, né? E fazer, e levar mesmo, fazer com que as pessoas entendam que a riqueza que é, a potência que é o diferente. E isso a gente está vendo hoje também no Brasil, nas favelas, né? A revolução que está acontecendo no movimento indígena, no movimento negro, né? Quanta história de potência, né? Quanta história de sofrimento transformado em potência. E isso é muito legal. E essa pergunta que sempre me fazem é: como é que a gente muda o mundo? E o que eu costumo falar é que a Malala não mudou o mundo, né? Usando o exemplo da Malala, a Malala não mudou o mundo, nem as meninas, né? A Sadaf, nem certamente as suas personagens também do Valentes, quando ela ganha o Nobel da Paz e quando ela se torna famosa no mundo inteiro, ela mudou o mundo no espaço privado da sua casa, quando ninguém estava olhando, quando ela decidiu que ela queria estudar, quando o pai dela tomou a decisão correta de permitir que a filha estudasse, porque hoje a realidade é que a gente ainda vive muitos contextos culturais em que o homem é o detentor do direito da mulher, que é uma coisa que a gente precisa mudar e que ela vem através da educação, mas no caso da história da Malala, o pai foi muito importante porque ele comprou uma briga cultural com outras pessoas ali naquele contexto, ele foi muito criticado, mas ele bancou aquilo, ele tomou a decisão certa, ele permitiu a filha, ela soube pegar aquela oportunidade, né? E foi ali que o mundo mudou. Então, eu gosto muito de dizer que para mudar o mundo, todos nós mudamos o mundo o tempo todo com as nossas decisões, uma decisão de cada vez, seja com relação ao nosso vizinho, ao que a gente vai fazer hoje, ao nosso trabalho, né? Isso é mudar o mundo, né? Mas eu acho engraçado você falar isso, porque também me pergunto, principalmente o Extraordinárias, né, que fala muito das mulheres, esse apagamento, e as pessoas, às vezes as crianças, né, me perguntam, mas o que a gente pode fazer? E principalmente no caso dos refugiados, sempre tem aquela, mas o que a gente pode fazer então
para ajudar. Eu falei, a primeira coisa é tomar consciência, né? No caso dos refugiados, é entender quem são, é conhecimento, você, isso passa pela educação, você entender que tem outras pessoas, olhar para o lado, olhar para as pessoas verdadeiramente. Então, assim, você vai aqui no Sesc Paulista, eles empregam uma série de refugiados, sabe? Que podem te atender. É conversar, é procurar saber a história dessas pessoas, é dar oi verdadeiramente e se interessar por ali. A segunda coisa é isso, sabe? Principalmente no Extraordinárias, como que eu mudo e tal. Todo mundo é extraordinário à sua própria maneira. Sim. E pode fazer coisas extraordinárias. E o extraordinário pode estar em casa, na comunidade, pode estar no mundo, assim... Cada coisa, o pouquinho que você faz já é muito, já pode ser muito. Você não precisa necessariamente ter uma atitude como da Malala ou da Greta Thunberg lá com cartaz. Ou nem poderes sobrenaturais. Exatamente, não precisa, e não precisa ter um super dom, assim. Eu acho que tá no acolhimento, tá no olhar para sua comunidade, o que ela precisa, entender que você, né, que a criança, que o jovem, que a gente é potente, a gente é valente, a gente é extraordinário, assim, e que todos somos, assim, entender que a gente tem esse papel também, a gente tá no mundo também para olhar para o outro e para entender que mudar o mundo às vezes é mudar a sua casa, é mudar um ponto de vista, é dizer um não, é lutar por um sim, sabe? Enfim. É exatamente isso, é um passo de cada vez, é assim que a gente muda o mundo, todos juntos, né? E também você entender, eu acho que a gente precisa mudar esse paradigma, né, do pensamento de que eu ajudo ao acolher ou integrar. Não, eu enriqueço. Né? É o que eu falei, esse livro para mim, a princípio eu ia escrever um livro. Esse livro me escreveu, porque ele me mudou, né? E eu espero que... Eu li o seu livro também, é incrível e assim, é uma história tão bonita, é triste, mas é bonita, assim, e você pensar nessas alegorias nos dragões, né? No como... Nessas mitologias um pouco, né, dessa figura do dragão, e pensar em tudo isso, isso muda o seu olhar sobre, não só sobre uma realidade, mas sobre a sua realidade circundante, né? Não sobre a realidade de lá, é sobre o que está na sua volta. Eu espero que, e eu acho que esses livros mudam, eles me mudaram enquanto escritora, muito, né, os que eu escrevi, né? E eu espero que os leitores possam ter também experimentar um pouco dessa mudança. Exatamente. Porque a gente precisa desse olhar, esse mundo mais diverso, né? A gente precisa, e eu acho que a diversidade, essa geração, né, as crianças e os jovens, eu acho que é por aí que a gente vai construir de fato um mundo mais multicultural, que aceite o diferente e que lute por todas as vozes, né? E que a gente possa construir e ter essas narrativas e contar essas histórias cada vez mais. Juntos somos mais fortes, não é? Como se diz? É isso. Acho que é isso.